Então, a segunda esfera de conhecimento que treinamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, no nosso mini treinamento sobre empreendedorismo geotécnico, que é cristão, verdadeiro e produtivista. E nessa segunda parte, eu venho falando dessas três frases, estão aí, manual administrativo, sistema Dynamis e a gestão da vida cristã. E agora, o meu coração tem me levado, melhor, a falar desse tema de gestão. A segunda parte é gestão, é administração. A administração tem que ter um sistema. Basicamente, o nosso sistema ele é produtivista. A palavra produtivista fala o que é o nosso sistema. Veja, a minha obrigação aqui como filho de Deus, guiado pelo meu coração, é fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Então, nessas frases, ou nessas palavras, está o resumo de tudo. Então, fomentar, ou seja, colocar recursos, colocar conhecimento, dar orientação. Por quê? Porque o nosso cliente, vamos dizer assim, você é o nosso cliente. É o cliente no sentido. Por isso que eu falo para você vir trabalhar conosco. Você é o cliente no sentido de que eu tenho que te servir. Tenho que te servir como? Em vista, vida cristã. Eu tenho que te ajudar com os 35 anos de experiência que foram guiados pelo Espírito Santo. Então, agora que eu materializei essas revelações do Espírito Santo e que sou um sucesso, por isso, sou eu que sou um sucesso, mas Jesus Cristo, como meu cabeça, me levou a esse lugar que eu estou, a minha obrigação, como o próprio Cristo pediu, e está escrito na Bíblia, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Jesus Cristo, eu tenho que resplandecer Cristo, eu tenho que falar que a gestão da vida cristã é a vida que foi moldada até agora em mim por Jesus Cristo, pela Trindade. Então é nesse sentido que a gente está falando. Não levem a mal e também insisto, todo dia das 16 às 17, vocês podem marcar uma reunião conosco para tirar e trazer esclarecimentos da parte técnica de gestão e do estudo da vida espiritual. Em todos os nossos vídeos, na descrição de vídeo, o primeiro link é o link exatamente do grupo do WhatsApp para esse fim. E o horário é sempre das 16 às 17, da segunda à sexta. Mas tem que agendar antes para a gente estar lá no lugar, no momento certo. Bom, falando então de gestão da vida cristã, né, eu vou começar falando hoje, ou vou falar hoje, sobre a missão. Qual a nossa missão? E eu quero dizer que o texto da missão foi escrito já, eu acredito que uns 20 anos atrás ou mais, onde um belo dia, levado pelo meu coração, eu não tinha noção da vida ou experiência ou maturidade da vida espiritual que eu tenho hoje, eu chamei o pessoal lá, que eram meus braços direitos, que infelizmente muitos não estão lá, exatamente por conta do maligno, né? Pelas escolhas más que o ser humano faz. E falei com eles: vamos escrever a nossa missão, para que todo mundo saiba o caminho que nós vamos estar trilhando juntos. Né? Então, esse texto foi escrito por várias pessoas e é notório como isso teve a mão do Espírito Santo. Então, eu diria que essa missão, o texto dessa missão, é escrito pelo Espírito Santo, através não só de mim, mas de outras palavras, de outras pessoas que estavam lá conosco, pessoas importantes e queridas, apesar de até entrarem com um processo na justiça para desfazer a sociedade, coisa do tipo, né? Se colocarem como empregados, como eram sócios, mas não tem problema não, porque isso não mudou nada, ou se mudou, mudou para melhor para mim, né? O reino de Deus, os galardões, né? Passar por essas situações. Jesus Cristo morreu naquela cruz pregado e todos os seus discípulos foram ou decapitados ou morreram em cruz, enfim. Então, o discípulo de Cristo, ele é atacado mesmo. E ele é atacado pelas pessoas que mais amam, né? Isso é notório na vida cristã. Bom, mas vamos ao texto da missão. Então, a missão diz prestação de serviços de engenharia geotécnica.
Então, anos depois, eu tive o encargo de usar a palavra fomentar, porque naquela ocasião dessa missão, ainda era o foco prestar o serviço. Depois a minha pessoa, passou a ser um fomentador, como sou hoje, do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. Ou seja, os 35 anos de experiência, toda essa condução que eu tive da minha vida profissional, empresarial, como cabeça Jesus Cristo, esse amadurecimento que eu tive ao longo dos 35 anos, hoje eu estou fomentando exatamente em cima dessa missão que tínhamos lá, o grupo de profissionais, sócios, parceiros, que trabalhavam com a gente. Prestação de serviços, engenharia. Na verdade, é engenharia civil. Né? Como eu estou falando, talvez com pessoas que não sabem o que é geotecnia, é engenharia civil geotécnica. A engenharia geotécnica é uma especificidade da engenharia civil. A humanidade com excelência. Veja, essa palavra, por sinal, ela é muito arrogante, né? A humanidade, olha só, é muita coisa, né? A humanidade com excelência é a humanidade. A humanidade já é, por si, uma palavra de até arrogante, né? E com excelência, então, piorou, né? No sentido da arrogância. Mas não é arrogância. Por quê? Quando nós escrevemos, alguém deveria falar, não vamos por isso, é muita arrogância. Porque estávamos olhando a coisa no plano horizontal. Mas hoje eu olho e falo, só pode ser a mão do Espírito Santo, né? Porque ele sim, através de mim e através dos senhores que estiverem conosco, né? Como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, como a igreja de Cristo, nós estamos exatamente prestando serviço à humanidade com excelência, porque não pode ter uma coisa mais excelente do que ser filho de Deus, do que ter Jesus Cristo como referência e ser guiado pelo Espírito Santo. É três em um, é a trindade. Então essa palavra deixou de ser arrogância, porque ela virou espiritual. Mas se você tirar a questão espiritual e ficar só no plano horizontal, é uma missão de uma arrogância, se você pensar só no plano horizontal. Veja que interessante essa abordagem desse texto, né, da missão, quando a gente fala exatamente que isso foi escrito por várias pessoas, mas era o Espírito Santo que estava na nossa mente. E olha só essa aí, equipe consciente do autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento você pode olhar no plano horizontal, onde a pessoa vai estudar, vai procurar conhecimento, vai perguntar para o professor, vai perguntar para o consultor, para o orientador, enfim, para quem quer o conhecimento. Auto, então, no sentido de buscar para si, né? E a equipe tinha que estar consciente, então, que todos deviam ser buscadores. Isso sempre eu falei. Mas, na verdade, quem é no plano vertical, esse autodesenvolvimento, essa consciência. Hoje eu sei, e agreguei aí, o que está em amarelo, o Espírito Santo. Porque não tinha, e esse texto, Espírito Santo em amarelo, não tinha no texto original. Então hoje simplesmente eu estou colocando aí tanto a palavra humanidade, a humanidade com excelência, como esse autodesenvolvimento é o homem interior, é o ser humano interior. Então nós temos que ter essa consciência que é nós que desenvolvemos. O cristão deve ter, por isso vida cristã, nós temos que entender que a coisa vem de dentro, é o homem interior que tem que ser moldado dia após dia pelo que faz nesse plano para dar glória a Deus. Com isso, Cristo é forjado no nosso interior e o nosso homem interior tem o amadurecimento desejado pelo Pai, porque os propósitos são dele. E nos sábados, amanhã às 10 horas, nós temos uma live cujo nome é a mentoria nossa, né? Que fala exatamente da transformação da mente. Isso tem que ser dinâmico, e veja a ligação do dinâmico com o próprio nome da empresa, da academia, Dinamis, né? Constante, 24 horas. Vida cristã é 24 horas. É em todos os cenários que cada um de nós percorre. Aqui nós estamos mais focados
no cenário do empreendedorismo geotécnico, né? Engenharia civil, no trabalho, na empresa, aqui na academia, mas né, na verdade ele vale para todos os cenários, da família, dos amigos, enfim, todos os cenários, todas as relações, né? Gestão cristã, da vida cristã. E de modo a propiciar a todos em todos os sentidos, de modo a propiciar a todos em todos os sentidos. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio salvar a humanidade, né? É, apesar que poucos o aceitaram, né? E ele está ainda esperando que nós o aceitemos. A cada dia, mesmo apesar de ter nascido de novo, eu tenho que aceitar mais e mais ele no meu homem interior, né? Então é isso que eu vou parar aqui por hoje. E já deu os nossos 10 minutinhos. Vamos agora para a terceira e última parte do mini treinamento de hoje. E, de novo, não esqueçam da. Hoje à noite nós temos a live, né? Vamos dar continuidade aqui que fizemos ontem. Amanhã temos também a live da mentoria. E domingo a live também às 10 horas da manhã, amanhã às 10 horas da manhã. Vamos para a próxima.